Será às 14 horas. A gente vai fazer a mesa da manhã, que é a realidade da comunicação sindical. E temos 3 convidados. O jornalista Clomar Porto, que ele é jornalista e ativista da mídia alternativa. Clomar, por favor. Tá bom. Então vamos continuar. O jornalista João Franzin, que é idealizador e fundador da Agência Sindical. E o jornalista Leonardo Severo, ele é autor, além de jornalista, ele é autor do livro Latifúndio Midiota, que é o que nós estamos recebendo, aí todos estão recebendo o livro do jornalista Leonardo. A gente está organizando o trabalho da seguinte forma: a gente vai dar 20 minutos para cada jornalista e depois a gente vai abrir os debates, onde a gente vai pôr um tempo máximo para pergunta de 3 minutos, tá, gente? Senão a gente vai atrasar os trabalhos e a gente à tarde não pode atrasar, porque o pessoal tem voo. Eu vou dar a palavra para o jornalista Clomar, que ele tem horário hoje, a agenda dele está super apertada, ele teve a gentileza de vir aqui nos atender. Até quero agradecer em nome da diretoria da Confederação, em nome da Secretaria de Formação e da Secretaria de Comunicação, a participação de vocês, para contribuir com os nossos trabalhos. Então a gente vai iniciar com o professor Clomar, o jornalista Clomar. Ele vai sair antes, porque ele tem voo marcado, porque ele tem outros compromissos da agenda dele hoje, tá bom? Então, Clomar, se quiser começar, fique à vontade, por favor. Okay. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de poder estar aqui com vocês. De novo, eu estive aqui num outro encontro da CONTE há uns 2 anos atrás, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado novamente para vir aqui, e eu considero extremamente importante, ponto extremamente importante, e essa mesa extremamente importante, especial, porque ela se dedica a esse debate sobre a realidade da comunicação sindical. Vou me apresentar assim um pouco mais para vocês. Eu sou jornalista, trabalho no Rio Grande do Sul, trabalho muito vinculado com a demanda de comunicação para os trabalhadores dos movimentos sociais. Atualmente eu faço assessoria de comunicação para o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e também para os metalúrgicos de Betim, em Minas Gerais, além de diversos outros sindicatos. Bom, vou procurar assim tentar dar conta de tudo nos 20 minutos, acho que vou conseguir. E infelizmente eu não vou poder ficar provavelmente até o final, em função de que vou ter que viajar logo no início da tarde. Mas, de qualquer maneira, agradeço a Daniela e a direção da CONTE de novo pelo convite. Eu não estou enxergando aqui a apresentação, mas vamos lá. Acho que sim. Acertadas as máquinas para ali, vamos em frente então. Pode passar de novo. Então, meus caros companheiros da mesa e companheiros que participam aqui do encontro, eu acho que a minha contribuição vai pelo seguinte viés. Eu penso que a realidade da comunicação sindical ela precisa ser muito examinada, em função de que, na minha opinião, nós ainda enfrentamos uma grande defasagem no que se refere
a maneira como os sindicatos de trabalhadores encaram a comunicação. Eu acho que não é tanto o caso da CONTE, nem de grande parte dos sindicatos que a Confederação representa. Eu conheço várias experiências muito boas. Acho que vocês têm um acúmulo de comunicação diferenciado assim. Acho que destoa um pouco desse padrão que eu considero, no geral, defasado. E por que eu acho que ele é defasado, então? Eu separo meu raciocínio a partir de 2 eixos. Tá? No primeiro eixo, eu acho que sobre o qual a comunicação sindical deve se construir, deve ser trabalhada, é a luta pela democratização da mídia. Por quê? Bom, logo em seguida examino um pouco mais. O segundo eixo, pode passar, é o investimento em meios próprios e em uma comunicação com caráter estratégico. Aliás, esse segundo eixo, que eu acho que talvez seja o maior desafio nesse momento, porque há muito debate sobre esse segundo, nem tanto na minha opinião. Podemos passar. Então, a luta pela democratização da mídia. Eu acho que não é necessário nem eu me deter demais aqui, porque esse é um debate. Provavelmente ontem o Nassif pensou bastante, e muitos outros palestrantes aqui vão tratar e examinar com mais profundidade isso. Mas, só para caracterizar um pouco por que eu acho que esse eixo é importante, porque o movimento sindical, ele é praticamente ausente na luta pela democratização da mídia. O movimento sindical não atua de maneira organizada, atua muito pouco, muito menos do que deveria nessa luta, que é crucial, que é decisiva, nesse momento da luta de classes, da luta dos trabalhadores no Brasil. Então, eu separei aqui alguns tópicos que eu considero que são centrais nessa luta, que são a luta por um sistema público de comunicação democrático, muito diferente do sistema que nós temos hoje no Brasil. Um sistema construído ao longo de décadas, nunca teve a participação da sociedade em todos esses momentos, exceto agora recentemente, quando os movimentos sociais realizaram a Confecom, com milhares de pessoas se envolvendo nesse processo, e que gerou aí centenas de propostas a partir de um amplo debate que ocorreu no Brasil inteiro. Mas na história do nosso país, o sistema público de comunicação sempre foi construído a partir de gabinetes sem a participação da sociedade. Eu acho que desse conjunto imenso de propostas que a Confecom tirou nesse amplo debate, eu destacaria assim, que a nossa luta deveria afunilar, deveria concentrar forças na luta pelo novo marco regulatório, ou seja, por um novo sistema de comunicação no país, mais democrático, mais adequado, inclusive, com as exigências atuais. É preciso mudar, então, esse sistema que, ao longo dessas décadas todas em que ele foi construído, ao longo desse tempo, foi ficando naturalizado. É a única maneira de haver um sistema de comunicação no Brasil. Então ficou naturalizado que é assim. E assim como um sistema que é concentrado em rede. Essa é a lógica do nosso sistema de comunicação de massas no Brasil. Claro que isso vem se alterando muito, principalmente em função de uma nova cultura de comunicação que vem crescendo muito a partir da internet, das múltiplas possibilidades que essa nova configuração tecnológica apresenta, e que certamente que outros palestrantes aqui vão aprofundar na medida necessária. Então, a luta pela democratização da mídia, ela deve ser estratégica e fundamental para os trabalhadores. Por quê? Porque são os trabalhadores os maiores interessados em haver um sistema público mais democrático no Brasil. E para o Brasil continuar avançando, ou avançar mais, ou aprofundar as mudanças, a gente percebe que o sistema de comunicação, da maneira como ele está estruturado, com poucas famílias que detêm o controle de quase todo o sistema,
isso se torna um empecilho, isso se torna um óbice, certo? Para o avanço da luta democrática no Brasil. Então, transformar o sistema nosso de comunicação é uma exigência democrática, é uma exigência soberana, inclusive, para o nosso país. E para os trabalhadores é uma luta fundamental, porque para os trabalhadores terem espaço, terem visibilidade no sistema de comunicação, ele precisa ser mais democrático. Tal qual ele está estruturado hoje, os espaços são muito pequenos, muito restritos. Na verdade, é um bloqueio da manifestação pública que é controlada pelos grandes meios de comunicação de massa. Vou passar para o segundo eixo, então. Eu penso que esse eixo é muito importante, porque se de um lado o movimento sindical, os trabalhadores, precisam ter uma incidência, precisam participar de maneira ativa na luta pela democratização da mídia, ajudando a fazer o debate em torno do fortalecimento da luta pelos conselhos estaduais e municipais de comunicação, em torno da luta para que avance o debate a partir daquele projeto que o Franklin Martins construiu na SECOM, no final do governo Lula, e o movimento sindical, que também deve estar fortalecendo e envolvido cada vez mais na luta das rádios e TVs comunitárias. Além disso, o movimento sindical precisa ter os seus meios próprios, precisa ter política de comunicação que consiga dar conta das exigências da disputa atual que nós fazemos. Essa disputa, ela, vamos lá, parte de um pressuposto que, inclusive, eu acho que um personagem, um teórico, assim, que ajudou muito nisso, e hoje, aliás, essa semana ele é taxado na Veja como o assassino de ideias, que é o Gramsci. Acho que aquele conceito que ele formula da luta contra a hegemônica, eu acho que a partir disso que nós precisamos, ou que nós devemos construir as nossas políticas de comunicação nos sindicatos. Então, investimento em uma comunicação de caráter estratégico e em meios próprios. Eu acho que esse termo, investimento, ele é central. Em geral, companheiros e companheiras, o movimento sindical subestima muito o papel da comunicação e tende a considerar a comunicação como um gasto, quase que como dinheiro jogado fora. Por que isso ocorre? Porque é preciso superar a visão meramente instrumental que nós temos da comunicação. Nós consideramos nas direções sindicais, em geral, que a comunicação a gente resolve com o que eu chamaria de a visão contrate um jornalista. É muito comum a gente, acompanhando assim os debates que os sindicatos têm feito, inclusive quando fazem os seus planejamentos, planejamento estratégico da entidade, e em geral salta lá o problema da comunicação, e salta como um enigma, certo? Como resolver isso? Como é que a gente melhora a nossa comunicação? Isso vira um debate assim que acaba não avançando muito. E, em geral, a saída, a proposta é essa visão: contrate um jornalista. Como se contratando um jornalista, colocando lá numa sala no fundo do prédio, o problema está resolvido. E só que, companheiros e companheiras, o problema é muito maior do que isso. Muito maior do que esse. Então, é preciso haver uma nova compreensão no movimento sindical sobre o papel da comunicação. Ela deve deixar de ser meramente um instrumento, ou seja, precisamos de um cartaz, de um jornal, chama um jornalista que ele faz. Essa comunicação ela precisa ser tratada de maneira estratégica, ou seja, a comunicação sindical ela deve estar integrada em dois aspectos. O primeiro e essencial, fundamental, na esfera de decisão. A comunicação ela precisa ser tratada como um elemento... apagou de novo aí. Um elemento fundamental para que os objetivos estratégicos da entidade sejam alcançados. O segundo aspecto é a integração nas sub-áreas da comunicação. Ou seja, às vezes o sindicato contrata um jornalista e esse jornalista tem que ser
publicitário, diagramador, relações públicas e tudo mais o que se exige. E agora também se exige muito conhecimento e acúmulo na área da tecnologia, de como funciona a rede, a internet, as redes sociais. Então, é impossível que um jornalista dê conta de todas essas questões. E o trabalho da comunicação hoje é um trabalho... olha só, clica lá no cantinho, lá, bem no cantinho, naquela seta lá. Na seta, lá bem no canto. Não é isso. Volta. Volta de novo. Mais um para frente. Aí. Pode deixar assim mesmo. Então, companheiros e companheiras, a comunicação sindical, para ela ser estratégica, ela tem que ser tratada como as empresas, inclusive hoje, tratam a comunicação. Quando a gente olha o fluxograma de uma empresa, seja qual for o setor, uma empresa que hoje dispute o mercado, esteja jogando no mercado de maneira decisiva, o setor de comunicação, de marketing da empresa, em geral está ligado lá na presidência, está ligado na diretoria, no núcleo de direção da empresa. Eu penso que a gente deve observar isso como um exemplo a ser seguido por nós. Evidentemente que a nossa comunicação, o tipo de comunicação que a gente realiza é muito diferente. Mas nós precisamos colocar a comunicação, elevá-la ao nível estratégico. Indo adiante, eu citei ali as sub-áreas da comunicação, para ficar mais claro, é o seguinte: um jornalista não resolve o problema da comunicação de uma entidade sindical. Ele precisa se apoiar, primeiro, num fluxo onde o jornalista e o diretor de comunicação, onde o núcleo de direção do sindicato, compreenda que essa comunicação precisa ter o investimento necessário para ajudar o sindicato a realizar os seus objetivos. E, inclusive, investir em forma e conteúdo. Por quê? Nós precisamos ter forma e conteúdo adequados. O conteúdo é o quê? Qual é o conteúdo do nosso sindicato? É o seu posicionamento. O conteúdo é o seu posicionamento. Ou seja, é a sua política. A forma é como que nós apresentamos isso. E a forma, companheiros e companheiras, é muito importante. Muitas vezes a gente subestima esse aspecto. Basta ver o seguinte: o nosso repertório do trabalhador, do brasileiro, é um repertório muito sofisticado, certo? Nós temos aqui a Globo, por exemplo, é uma das mais bem estruturadas empresas de produção de conteúdo do mundo. O nível de qualidade que a Globo tem é muito alto. É esse nível de qualidade que condiciona o nosso olho. Então o repertório nosso, médio do brasileiro, ele é muito alto, ele é muito exigente. Portanto, do ponto de vista formal, os nossos materiais, o que a gente produz, tanto de peças gráficas, como em produção de TV, áudio e tudo que a gente produz de comunicação, precisa ter um padrão de qualidade alto. E isso exige investimento, isso exige a contratação de profissionais com o nível necessário de qualidade de criação para dar suporte para o jornalista do sindicato, para o que a gente precisa realizar em termos de comunicação no sindicato. E essa forma e esse conteúdo precisam estar ligados na estratégia, nos objetivos centrais e políticos da entidade. O vértice desse trabalho, companheiros e companheiras, deve levar em conta também uma outra produção, acho que uma outra produção assim, na área da comunicação, que tem muito a ver também com o capitalismo, com a maneira como as empresas fazem a gestão da sua comunicação, que é o quê? A preocupação com a imagem, certo? Eu acho que o vértice dos nossos planos de comunicação no movimento sindical precisam levar em conta o quê? Que nós temos uma identidade e essa identidade precisa estar cada vez mais próxima da imagem. É a imagem do sindicato, é aquilo que ele representa para o seu público interno, que são os trabalhadores diretamente representados. E para a sociedade, a maneira como
tanto o público geral, que é a sociedade, como os trabalhadores enxergam o sindicato, é a sua imagem. Essa imagem precisa estar cada vez mais próxima daquilo que é a sua identidade. Vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais claro. Quando nós começamos o nosso trabalho em Caxias do Sul, no Sindicato dos Metalúrgicos lá de Caxias do Sul, a imagem, em 2006, final de 2006, a imagem que havia, nós fizemos pesquisa para isso, a imagem que havia na cidade do sindicato é que era um sindicato dirigido por baderneiros. Esse era o resumo, certo? Baderneiros. Por quê? Porque esse sindicato fechava, eventualmente, na campanha salarial, a BR-116 e outras vias importantes de fluxo de trânsito, com protestos justos, mas que a leitura que a sociedade fazia era uma leitura extremamente negativa para esse sindicato. O nosso trabalho passou a focar muito nisso, no sentido de mudar essa imagem, de tornar, na verdade, o seguinte: a nossa reivindicação dos metalúrgicos de Caxias, de toda a sociedade. E passamos a trabalhar muito intensamente nisso, sem deixar de fechar as BRs. No caso de Caxias do Sul, nós passamos a monitorar isso com as pesquisas seguintes, nós alteramos bastante. Aliás, um elemento que comprova isso é que, no caso de Caxias, nós associamos ao trabalho de comunicação a necessidade lá, específica no caso do sindicato, de transpor a liderança sindical que o sindicato tinha também para a dimensão da política. Esse foi um dos objetivos do nosso trabalho. Então, a pessoa, o presidente do sindicato que personificava o chefe da baderna, certo? Naquele momento, em 2006, o chefe da baderna chamava-se Assis Melo, presidente do sindicato. Com esse trabalho, levando em conta, inclusive, essa dimensão de o sindicato ter uma atuação política, para além da dimensão sindical, nós conseguimos a eleição do Assis Melo, vereador, em 2008, 2 anos depois, como o vereador mais votado da história de Caxias do Sul. Ainda até essa eleição desse ano, ele ainda é o recordista, fez 8.500 votos, havia feito 1.600, quando foi candidato em 2004, também a vereador, antes disso. E 2 anos depois, ele se elege deputado federal com 50 mil votos. Ou seja, passa de 1.600 para 8.500 e 2 anos depois para 50 mil votos. Hoje é um deputado federal no Congresso Nacional. Esse trabalho de comunicação que a gente realizou lá em Caxias do Sul teve muita sintonia com isso que eu estou dizendo aqui. Pensar a comunicação não como um mero instrumento, mas como um elemento estratégico para quê? Para a luta contra-hegemônica, passando por esses conceitos de construção de imagem, de identidade, na disputa tanto imediata da luta dos trabalhadores por salário, por mais direitos, mas também na perspectiva mais ampla da luta da classe pela transformação, pelo avanço das mudanças. Então, esses elementos são muito importantes, na minha opinião, para compor um raciocínio mais amplo sobre o qual deve se estruturar a comunicação sindical e não apenas pelo raciocínio do jornal. Eu vou dar um segundo exemplo muito rápido, que é o seguinte: nós passamos a atuar, a atender o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, em Minas Gerais. Esse sindicato tem uma base de 50 mil metalúrgicos. E lá, companheiros e companheiras, todo o sistema de comunicação dos metalúrgicos de Betim está voltado para um jornal, que é o 23 de outubro. Nós passamos a reconstruir o sistema agora, ampliando para um conjunto de canais que passa pelas redes sociais, pela internet, por mídia em rádio, TV, que é esse conjunto de canais que poderão dar o resultado estratégico. E não apenas um elemento, no caso, que era o jornal 23 de outubro até então. Pode passar? No caso de Betim, fazendo gancho assim pelo exemplo, o nosso trabalho recente lá foi o quê? Fazer um posicionamento do sindicato e da comunicação do sindicato. O que eu estou dizendo? O que é isso na prática? O setor de comunicação, com visão estratégica, reúne com o núcleo de direção do sindicato e debate o seguinte: o que caracteriza esse sindicato?
Como é que a sociedade o enxerga? Como é que os trabalhadores enxergam o sindicato? E qual é o seu posicionamento agora, na luta de classes, nesse momento? Como é que ele atua? Ele é um sindicato que privilegia a negociação apenas? É um sindicato que atua mais combativo, menos negociação? Como que é? Então, a gente fez um momento muito rico recentemente de debate, de posicionamento com eles lá em Betim, mas eu quero destacar um aspecto aqui, certo? Que não é o do debate nosso, assim, acerca dos elementos da conjuntura, da análise do ambiente, que se faz assim na conversa com os diretores sindicais. Eu quero destacar um outro elemento, pesquisa. Quando nós iniciamos lá em Betim, agora, desde o final do ano passado, de outubro, novembro do ano passado para cá, a gente solicitou à direção o seguinte: nós precisamos de uma pesquisa, nós precisamos conhecer esse trabalhador. Se nós não conhecermos minimamente o metalúrgico da Fiat aqui, esse jovem trabalhador que está no chão da fábrica agora, nós não conseguiremos nos comunicar com ele. Estou destacando isso aqui, companheiros, para que vocês vejam o seguinte: quando nós chegamos lá, o sindicato nos colocou duas opiniões centrais. A primeira, que os trabalhadores eram jovens e que, na sua maioria, não queriam ser metalúrgicos. Eles estavam lá, transitoriamente, pensando em ser outra coisa. Ele não quer ser metalúrgico, ele quer ser outra coisa, quer ser comerciário, bancário, ter um negócio próprio, estudar, se formar em direito, etc, etc. Certo? Isso é um elemento crucial. O segundo que nos passaram é o seguinte: o sindicato aqui, ele tem muita força na PLR. De fato, do ramo metalúrgico, eu não conheço muito bem aqui o ABC, mas fora ABC, é o sindicato que tem mais acúmulo em negociação de PLR no Brasil, no ramo metalúrgico, os metalúrgicos de Betim. A informação que me passaram é a seguinte: nós estamos muito bem posicionados em relação à PLR. Aqui os trabalhadores acham que o sindicato está muito bem por causa disso. Fizemos a pesquisa foi a campo, entrevistou 600 metalúrgicos. Qual o resultado? Dois aspectos fundamentais aqui. Primeiro, 70% dos metalúrgicos que trabalham na base de Betim, está encerrando? Estou encerrando também, está no fim. 70% desses metalúrgicos têm orgulho do que fazem, e querem permanecer na empresa, querem fazer carreira. Isso muda, companheiros e companheiras, completamente o nosso trabalho de comunicação. Você vai falar com um cara a partir de uma outra simbologia. E o segundo elemento que apareceu na pesquisa: esse sindicato aí tem problema na PLR porque ele leva uma vantagem na PLR, quase dizendo assim: esse sindicato come bola na PLR. O que é isso? Como eu falei antes, o sindicato achava que seu maior recall entre os trabalhadores era a negociação de PLR. A pesquisa mostrou que sim, tem recall, só que tem um grande perigo aí embaixo, que é o quê? Os diretores de empresa semeavam por baixo o boato de que o sindicato negociava porque tinha o interesse de levar ao desconto assistencial. Então aquilo que o sindicato achava que era o seu vértice mais positivo, potencialmente é o mais negativo hoje. E aquilo que seria o principal gancho para uma comunicação, para falar para a maioria, que se construiria a partir da noção de que é um trabalhador transitório, pelo contrário, é um trabalhador que está lá, tem orgulho do que faz, o cara tem orgulho de ter a Fiat no peito. É com esse cara que ele tem que se comunicar. Então isso complexifica, no caso, a nossa comunicação. Então, a importância das pesquisas é crucial. Pode ir adiante para finalizar? O posicionamento é o aspecto estratégico, ou seja, é compreender para onde o sindicato vai nesse momento, nessa conjuntura, e como a comunicação sintoniza com isso para transformar em peças de comunicação os conceitos do nosso posicionamento político. Sem isso, a comunicação é um instrumento de pouca utilidade, companheiros e companheiras, que às vezes joga contra o patrimônio. Tem outro dado fundamental de Betim que eu não posso dizer aqui, não daria tempo, mas ele seria um exemplo muito interessante, que é o deslocamento que a Fiat conseguiu fazer com o sindicato lá. Mas fechando então aqui, companheiros e companheiras,
essa visão estratégica, ela precisa estar ancorada num sistema. O sistema não é apenas um canal, no caso de lá, desse exemplo de Betim, o jornal, certo? O sistema, ele precisa estar composto, precisa ser construído com meios próprios que deem conta de ter um jornal bem feito, na forma e no conteúdo, precisa ter mídia de rádio, precisa ter inserção nos meios de massa, precisa ter lá programa na Globo, se tiver grana, tiver como investir, precisa ter programa na Band, sei que é polêmico dizer isso, mas precisa ter, certo? Se tiver como investir, precisa usar o espaço deles para fazer a nossa luta. E fundamentalmente investir em meios próprios, TVs web, TV comunitária, rádio comunitária. E destacaria assim com muita, assim, isso é muito instigante e deve ocupar daqui para frente, eu acho, cada vez mais o debate dos encontros nossos, dos trabalhadores de comunicação. A internet e as suas potencialidades. Aqui a gente vai conseguindo construir muitos canais novos que vão furando os bloqueios dessa mídia de massa tradicional, que é de um para muitos. Aqui a gente consegue construir estratégias de comunicação de muitos para muitos. Nos metalúrgicos de Caxias, nós começamos atrasados, há cerca de 6 meses, a fanpage no Facebook. Eu liguei ontem para lá para saber quanto que está, já está em quase 1.000 trabalhadores metalúrgicos vinculados à nossa fanpage. Só quero mostrar um vídeo aqui para vocês, que é o final mesmo, o tempo já acabou. Quero mostrar rapidinho um vídeo que tem muito a ver com o que eu falei antes, certo? Dessa questão do orgulho do metalúrgico. Na verdade é uma peça que dialoga com isso que a gente produziu para Caxias, mas tem tudo a ver com esse exemplo que eu dei de Betim. Hoje, sabendo que o metalúrgico lá tem orgulho do que faz, essa peça que eu vou mostrar, ela funcionaria lá. Meu nome é Cristina e eu trabalho como lixadora. Meu nome é Gelson, eu sou montador e soldador. Eu sinto orgulho do que eu faço como metalúrgica, porque o meu trabalho, ele está em toda parte, em todo lugar do mundo, lugares que eu nunca vou e o meu trabalho chega. Eu sinto orgulho de ser metalúrgico pelo que eu faço no meu dia a dia, que a gente está andando na rua, ou sai viajar, a gente vê nossos produtos. Move não só a nossa sociedade, o mundo como um todo. O trabalho do metalúrgico, ele é fundamental. Meu nome é Rafael, eu sou soldador. Diana, ajudante de produção. Tudo que eu vejo dentro da cidade, tem a mão do metalúrgico nisso. Eu ando com o meu carro, o metalúrgico que fez. Sinto orgulho de ser metalúrgica e tenho um prazer de ser metalúrgica, de estar nessa categoria, tanto auxilia a mim, ao crescimento da nossa sociedade. As pessoas têm orgulho de dizer, eu não falo que eu sou soldador, eu sou metalúrgico. Essa peça aí só tem sentido se a gente sabe que o cara tem orgulho do que faz. E a gente puxa pra gente, certo? E passa a dialogar para agir interessante. Se a gente acha que ele não quer ser metalúrgico, não tem sentido isso. Era isso aí, gente.
Alô? Bom, dando continuidade aos trabalhos, agora a gente vai contar com a participação do jornalista João Franzin, idealizador e fundador da Agência Sindical. Querendo lembrar a todos que esses trabalhos estão sendo transmitidos pela TV Conte ao vivo, tá? E depois, se quiser ter acesso a esses trabalhos e estar discutindo nas suas entidades, ele vai ficar na TV Conte para acesso ao público. Por favor, jornalista João Franzin, suas considerações. Bem, muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Quero desejar um bom dia a todos os companheiros e esperando que a gente possa aqui trazer um pouco da minha experiência, que já tenho aí na área sindical já praticamente 30 anos. Eu tenho 55 anos, eu trabalho na imprensa desde 78, comecei a fazer imprensa sindical em 79, na Associação dos Funcionários do Hospital das Clínicas de São Paulo, e desde 2 de maio de 85 não faço outra coisa na vida senão trabalhar e muito para o movimento sindical. Há 22 anos, eu juntamente com um jornalista já falecido chamado Anselmo de Souza, montamos a Agência Sindical, que é uma empresa, e que é uma empresa que trabalha para o movimento sindical. Essa empresa ela tem 8 funcionários, mais 2 pessoas que são os donos, eu e o Robson, e nós trabalhamos para muitas entidades sindicais de trabalhadores exclusivamente, independentemente da corrente sindical a que elas se filiam, independentemente da orientação ideológica e das direções sindicais. Nós prestamos serviços em caráter profissional. Temos também na agência um site, temos um boletim eletrônico diário que já tem 3 ou 4 anos, e há 8 anos eu apresento um programa de TV em São Paulo chamado Câmara Aberta Sindical, que é verdadeiramente um espaço aberto, é um programa de 1 hora, toda quarta-feira, a todas as correntes do movimento sindical brasileiro. Sendo dirigente sindical e tendo o que dizer, a pessoa vai ao Câmara Aberta e expõe lá as suas posições, divulga o seu trabalho, valoriza lá a sua entidade de classe. Eu não me lembro, e se eu estiver errado aqui me corrijam, desta entidade ter participado já do Câmara Aberta Sindical. Se não participou, fica aqui o convite para que vocês, a direção, participe do programa, caso tenha interesse, e também envie mais sistematicamente os seus materiais para a agência sindical, para que a gente possa divulgar o nosso boletim eletrônico, que vai para 7 ou 8 mil endereços, e também seja um material exposto em nosso site, que tem lá cerca de 600 acessos diários. Eu sou autor de um livro modestíssimo, chamado Imprensa Sindical, Comunicação que Organiza, e que eu trouxe alguns exemplares aqui para deixar à disposição dos colegas. Neste livro, eu procurei evitar 2 coisas. Evitar que fosse um panfleto ideológico e que fosse um livro que discutisse tese, teoria de comunicação, que caísse no chamado do desvio acadêmico. Portanto, ele é um livro que tem um caráter eminentemente prático e orientador sobre como se produz a comunicação sindical no seu dia a dia. E a minha fala aqui hoje, ela tem a mesma direção. Todos nós aqui conhecemos a mídia brasileira como conhecemos a mídia mundial, né? Ninguém de nós aqui tem dúvida sobre o caráter classista, excludente, preconceituoso, conservador e de casa grande que é a imprensa brasileira. Portanto, o grande desafio que temos nós do nosso lado é construir a nossa própria imprensa, fortalecer da densidade e da qualidade a imprensa sindical. Então eu listei algumas coisas que eu considero como sendo fundamentais na nossa tarefa de jornalistas sindicais e de pessoas que têm um compromisso com a melhoria da sociedade e com a democratização da imprensa brasileira. Eu sempre brinco lá no programa, eu digo assim, nós temos que fazer reforma agrária na imprensa brasileira, porque
é uma propriedade tão concentrada como as demais formas de propriedade no Brasil, como são os bancos, a rede de supermercados e montadoras de automóveis e daí por diante. Então eu queria aqui, sem ser chato e sem ser professoral, no pior sentido da expressão, listar algumas coisas. Primeiro, as direções sindicais têm uma tarefa que é de formar novos profissionais para a comunicação sindical. Eu vi aqui o Paulo Salvador presente, está aqui o Leonardo Gaúcho, que já trabalhou comigo, o Clomar eu conheci hoje, está aqui a Daiane, que trabalha na agência sindical comigo, mas nós, jornalistas sindicais, estamos já ficando de cabelo e de barba branca. E é preciso formar novos profissionais para a comunicação sindical que tenham o compromisso que nós temos. Não é só que faz uma passagem lá, faz um release, faz uma pauta, organiza uma coletiva. Não, que tenha um compromisso com a classe trabalhadora e que tenha um compromisso com o fortalecimento do movimento sindical. Também uma sugestão uma necessidade, a qualificação das direções sindicais para a questão da comunicação, para que os dirigentes entendam o papel estratégico da comunicação, da imprensa, da comunicação, e também tenham assim uma compreensão de como é que se faz a imprensa no seu dia a dia, qual é o fluxo de uma notícia, como é que faz uma pauta, como é que se aborda um pauteiro numa redação, como é que se vende a ideia de um release, como é que se batalha um espaço na mídia local ou regional. Ele precisa ter essa compreensão, porque às vezes é muito comum um dirigente, eu trabalho para sindicatos metalúrgicos, por exemplo, tem conquistas importantes nas fábricas e eles não entendem que aquilo é uma notícia que pode repercutir positivamente junto à base e junto à coletividade. Nós temos que fazer um esforço de fortalecimento da mídia própria. Eu criei lá na agência sindical até fiz uma brincadeira, que é a chamada cesta básica da imprensa sindical, usando o conceito da cesta básica dos trabalhadores, onde tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter óleo, tem que ter sal, tem que ter café, etc. Eu fiz lá uma lista e com uma explicação breve do que é essa cesta básica da imprensa sindical, e eu queria depois até passar aqui para a entidade, para que vocês, caso queiram, passar para os seus dirigentes e também para os jornalistas do setor, dos jornalistas das suas entidades. Uma outra proposta que eu venho fazendo, aliás, é um desafio do movimento sindical, que é articular os profissionais da imprensa sindical. Nós, jornalistas da imprensa sindical, não temos tempo de nos reunir, não temos tempo de conversar, de nos conhecermos melhor e de trocar experiência. No passado, nós fazíamos aqui em São Paulo, junto com a USP, os encontros de comunicação sindical e produzíamos o catálogo da imprensa sindical, e naquela época era fundamental ter o número do fax para passar os materiais por fax. Nós não temos mais. Por exemplo, quem é o jornalista do Sindicato do Bancário de São Paulo? Quem é o jornalista com quem eu me relaciono da PEUESP? Quem é o jornalista do Sindicato dos Químicos de Campinas? Quer dizer, a gente não tem esse contato entre nós, e aí as direções sindicais precisam propiciar condições para a gente retomar os encontros da imprensa sindical, porque isso vai permitir um conhecimento e um entrosamento melhor entre nós. Uma outra recomendação e observação que eu faço é que nós precisamos melhorar o padrão técnico da comunicação sindical. Para competir com a Rede Globo, para competir com o Jornal Globo, para competir com a Folha de São Paulo, com a revista Veja, nós temos que ter qualidade técnica. E isso você não tem se você não formar profissionais, bons redatores, bons repórteres, bons diagramadores, bons repórteres fotográficos, etc. E eu quero mostrar aqui, sem ser deselegante, já sendo deselegante, que nós temos que ter autocrítica na imprensa sindical. Tem muita porcaria na mídia sindical. Eu vou falar do meu sindicato, Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, onde eu sou sócio desde 77, quando entrei como estagiário na Folha. Esse aqui é o Jornal Unidade, comemorativo dos 75 anos do sindicato. Está aqui. Questão de classe e de luta, 8,5%. Isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Um jornal a capa totalmente poluída,
e a foto aqui embaixo no pé da página, ou seja, não tem a menor noção de diagramação. E aí quando você fala questão de classe de luta, você fala, pô, esses caras são foda, esses caras vão para cima. Então vamos ver as fotos das assembleias de campanha salarial. Jornalistas de jornais, revistas e assessoria de imprensa lutam por piso estadual unificado. Cadê a foto da assembleia? Cadê as assembleias que o sindicato é estadual? Em Bauru, em Rio Preto, em Piracicaba, em Guarulhos, em Santos. E aí você vê que o jornal que fala em luta de classes tem o patrocínio da Odebrecht. Como é que eu vou fazer luta de classes se o meu patrocinador é a Odebrecht? Então isso aqui é ilusão gráfica, é um engano que eu gosto. Então nós temos que fazer autocrítica assim, porque nós temos que ser honestos, nós não temos outra saída. Aí eu pego o jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e tem aqui, manchete, para que ninguém tenha dúvidas. Trabalhador brasileiro defende produção, indústria e emprego. Nosso sindicato mobiliza 2.000 no ato do dia 4. E está o presidente falando numa foto enorme aqui com uma multidão. Então isso aqui é o jornalismo. Então tem dois tipos de jornalismo no mundo, o bom e o ruim. É isso. E na imprensa sindical nós temos que fazer um bom jornalismo. Então eu queria mostrar esse material, não para ser maledicente, porque eu já passei da idade, apenas porque nós precisamos ter o compromisso, nós profissionais de comunicação, de fazer bem feito, porque quem paga o meu salário, quem pagou o táxi que eu vim para cá é o metalúrgico, é o servidor municipal de Guarulhos, onde o piso é R$743, é essa gente que me sustenta, e eu tenho que ter um mínimo de dignidade naquilo que eu faço para ao fazer comunicação sindical, dar uma comunicação decente, de qualidade e digna para esse trabalhador, como a gente faz para os frentistas, como faz para outras categorias. Uma outra observação que eu faço é que na imprensa sindical é muito bom esse vídeo que foi mostrado aqui, porque nós precisamos colocar o trabalhador dentro das nossas publicações. Você pega um jornal como a Folha de São Paulo, o Globo, o trabalhador só aparece quando é vítima de acidente, quando tem um barraco na favela, quando pega um fogo não sei aonde, aí o trabalhador ele aparece lá em fotos. Ele nunca é personagem, ele nunca é tratado respeitosamente pelas publicações, ele é abstrato, ele não existe efetivamente. Então, nos materiais sindicais que nós fazemos, nós sempre procuramos colocar o depoimento do trabalhador. É claro que ninguém aqui é ingênuo, que vai pedir para o metalúrgico espinafrar a empresa onde ele trabalha, que você vai imediatamente demitido. Mas ele pode falar sobre a falta de saneamento do bairro dele, ele pode falar da CPI do Cachoeira, ele tem uma série de ações que pode ser pensada nesse sentido, para que ele seja personagem da história, ele tenha um mínimo de protagonismo dentro dos veículos de comunicação da sua entidade de classe. Uma outra observação que eu queria fazer, e aqui não tem uma ordem, né, não está assim devidamente organizado, que é a utilização das redes sociais. No começo, essa questão de internet, Facebook, Twitter, tudo isso era grego e javanês para os dirigentes sindicais. Agora o movimento sindical já está começando a utilizar as redes e entender a importância das redes. E porque se não fizer isso, o trabalhador faz. Em Guarulhos, as ADIs, que são os professores das creches, fizeram um movimento ainda na época do Orkut, quando o Facebook estava começando, e colocaram 600 pessoas dentro da Câmara de Vereadores para reivindicar aumento, e foi feita a revelia do sindicato, e aí o sindicato precisou correr atrás do prejuízo, fazer site, fazer boletim eletrônico, ter presença no Facebook, etc. Então nós precisamos utilizar as novas tecnologias. Por exemplo, perguntei a um amigo meu na Suécia, como é que vocês fazem lá as convocações para as assembleias? A gente faz de muita forma, mas o que nós temos usado ultimamente é mandar a mensagem pelo celular. Então, o que eu recomendo? Que toda entidade sindical tenha seu banco de e-mails e tenha o seu banco de celular. Para mandar para um torpedo uma mensagem, amanhã assembleia no sindicato tal hora, amanhã concentração tal hora. É uma tecnologia barata, não custa nada, rápida, de extraordinária eficiência. Então nós temos que aprender a utilizar essas ferramentas rapidamente.
Um outro mito que tem na imprensa é de que nós não conseguimos espaço nenhum na grande imprensa. É meia verdade. É meia verdade. Nós precisamos entender um pouco mais como é que é a pauta das grandes publicações e ver como é que nós entramos pela beirada dessas pautas. Na agência sindical nós trabalhamos com um conceito sobre o sindicalismo. E lá a gente repete muito, mas repete o que a gente acha que constrói o conceito. Primeiro, o movimento sindical defende o emprego. Segundo, o movimento sindical defende o salário. Terceiro, o movimento sindical defende a distribuição de renda. Quarto, o movimento sindical defende a democracia. E ao fazer tudo isso, ele ajuda a construir um mundo mais justo e um mundo mais pacífico. E essas ideias, às vezes, até contrariando o interesse imediato da publicação, você consegue passar quando você veicula um excelente acordo de PLR, quando você consegue a instalação de um restaurante numa fábrica, quando você consegue fazer um seminário de saúde dos trabalhadores, levar o prefeito da cidade, levar o secretário de saúde. Então você também consegue algum tipo de entrada na grande mídia, mas é preciso ter uma certa, como dizia lá o Ariano Suassuna, é preciso ter uma certa astúcia para fazer isso e entender qual é o caminho das pedras. Eu tenho feito um desafio aqui no estado de São Paulo, que é o seguinte: nós já temos no estado de São Paulo 45 ou 46 TVs comunitárias. O movimento sindical de Jundiaí tem que ter espaço na TV comunitária de Jundiaí. O movimento sindical de Rio Preto tem que ter espaço na TV comunitária de Rio Preto, porque é lei, é direito nosso. Nós temos que ir lá e dizer o seguinte: nós queremos fazer um programa aqui sobre o movimento sindical, é 1 hora que nós queremos e não tem nem que não cabe nem discussão, é direito nosso e nós não temos utilizado esse direito. Outro espaço extraordinário que nós precisamos aprender a utilizar são as rádios comunitárias. Eu participo lá do Barão de Tararé, centro de mídia, junto com o Leonardo Gaúcho, e agora nós vamos fazer um trabalho lá de levantamento e cadastramento das emissoras da rádio comunitária do Brasil. Se são comunitárias, são nossas, porque nós somos da comunidade. Nós temos que ir lá reivindicar o nosso espaço nas rádios comunitárias e ter lá uma presença constante nesses veículos que são verdadeiramente comunitários. Então eu queria fazer esse tipo de observação e citar aqui algumas coisas que eu acho que a mídia sindical precisa também estar mais atenta. Houve todos esses 1º de maio aqui recentemente, portanto há 30 dias, né? Nós fizemos um esforço lá na agência sindical de introduzir no 1º de maio a questão dos juros. Eu fui na coletiva de imprensa da CUT estadual e estava lá o Adi, que é um excelente dirigente sindical, por sinal, um sujeito, um bom abraço, um grande cara, e falou de tudo o movimento sindical do 1º de maio e não falou da questão dos juros. Eu disse: ô Adi, por favor, introduza, isso é estratégico. Tem uma luta no mundo hoje que é uma luta entre o capital produtivo e o capital financeiro, que nós precisamos quebrar a hegemonia do capital financeiro, porque é contra os interesses da humanidade. Eles praticam um crime de lesa humanidade. Não é só o capitalismo que explora a mais-valia, eles são muito piores do que isso. Tem uma perversidade extraordinária no capital financeiro. Fazendo e tal. Aí fiz uma entrevista com ele, botei lá no Câmara Aberta Sindical e fizemos. Aí liguei para vários dirigentes sindicais: você vai falar no 1º de maio? Eu vou falar. Caramba, fale na questão dos juros. Isso é absolutamente fundamental para a vida da nação e dos trabalhadores. Então são temas que às vezes o jornalista sindical não percebe, ou envolvido, como é o meu caso, que eu trabalho 12, 13 horas por dia, acaba não tendo tempo nem de fazer uma reflexão, ligar para o Léo, ligar para outro companheiro aqui, ligar lá para o Paulo Salvador e falar: puxa vida, a gente está pensando em colocar essa questão, vocês ajudam, vamos fazer um movimento nesse sentido. Então, nesse aspecto, a imprensa ela precisa ficar atenta à grande pauta que nos interessa. Uma outra observação que eu faço, que foi uma falha nossa,
que foi a questão do salário mínimo. O maior acordo salarial da história da humanidade foi feito no Brasil. O salário mínimo beneficia 50 milhões de trabalhadores, direta e indiretamente. E o movimento sindical tratou lateralmente o assunto. A mídia sindical, eu pegava e entrava no site, todas as centrais, todos os dias, das federações e confederações, e o salário mínimo estava ausente. Quer dizer, um acordo que botou comida na mesa das pessoas, que possibilitou o pai comprar um brinquedo ao filho, ainda que vagabundo, mas ele pôde comprar. Foi uma conquista nossa, por meio das marchas, um acordo tratado com o presidente da República, com o Lula, e nós não valorizamos. Então eu chamo a atenção de todos nós, dirigentes e profissionais de comunicação, para que a gente precisa ficar mais atento, como por exemplo, na questão do piso dos professores. Todo dirigente sindical que você vai por aí, do frentista ao metalúrgico, ele fala: o problema do Brasil é a educação, o problema do Brasil é a educação, todo mundo fala. Mas quando os professores conseguiram no Supremo o piso profissional, a imprensa sindical não repercutiu. Eu acho que o piso de 1.541 é uma mixaria, é indigno para os professores. Mas nós conseguimos esse direito e derrotamos 3 governadores lá no Supremo. Foi uma vitória política extraordinária que a gente não repercutiu. Um outro fato que foi muito importante e tem relação direta com a vida dos trabalhadores representados é uma medida adotada pela presidente Dilma, que foi o aumento salarial dos agentes comunitários de saúde. O Brasil tem 600 mil médicos descalços, como tinha lá na China na época do Mao. São pessoas que vão com uma prancheta na casa dos moradores fazer uma anamnese, fazer uma ficha, um levantamento prévio, para depois os médicos de família visitarem. A Dilma deu 16,2% de aumento para esses trabalhadores. É um aumento extraordinário, porque nós estamos conseguindo 4, 5, 6%, que eu acho que é um assunto que deveria ter sido repercutido. Então, eu citei esses fatos todos, porque nós, ao mesmo tempo que fazemos a crítica ao sistema que nós combatemos, nós precisamos também melhorar o nosso padrão sobre todos os aspectos. Tá? Então, eu queria dizer isso e dizer para vocês que eu também tenho aqui 2 materiais que eu quero deixar com vocês, que são o seguinte. Esse é um vídeo de 1 minuto e 30 segundos da agência sindical, é o institucional nosso, e é o assunto que eu queria falar por último, que é um vídeo de um programa de TV feito agora dia 23. Nós temos feito um esforço de resgate do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi sucateado, foi loteado, foi desmoralizado nos últimos anos. Nós já tivemos a testa do Ministério do Trabalho o homem do quilate do João Goulart, por exemplo, que virou presidente da República, que sempre esteve do nosso lado. Mesmo no governo Lula, governo nitidamente comprometido com os trabalhadores, o Ministério do Trabalho foi um ministério de 5ª categoria. Hoje tem menos agentes de inspeção do que tinha em 92, me disse o Magri neste programa aqui. Então nós levamos lá no Câmara Aberta 3 ex-ministros do Trabalho. O Albino Afonso, que já está com 84 anos, o Antônio Rogério Magri e o Walter Barelli, para discutir que Ministério do Trabalho nós queremos. Não é possível que num caso como o Giral, onde teve uma verdadeira rebelião dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho é absolutamente ausente, não foi lá fazer a mediação, é papel dele. Então há um desafio que eu até gostaria de colocar aqui. Nós temos feito na agência sindical um esforço de chamar o movimento sindical para recuperar o movimento sindical. O Ministério do Trabalho é nosso, não pode ser loteado, porque o PDT tem deputado aqui em São Paulo e nomeia o Melo. O Melo é gente muito boa, eu gosto de tomar café com ele, contar piada com ele, mas não tem nada a ver com o mundo do trabalho aqui na DRT. Aí o outro, porque é do PSDB lá em Minas, nomeia o delegado do trabalho em Minas Gerais. Aí a Fundacentro não faz concurso desde a época do Barelli. Então, eu para finalizar, eu queria aqui, desculpa a ênfase, né? Porque
nós temos muito para avançar. A imprensa sindical tem um papel extraordinário, estratégico, pode ajudar muito nisso. E às vezes faz muito, mas pode fazer mais. Ok? Muito obrigado. Bom, dando continuidade, agora a gente vai passar a palavra para o jornalista Leonardo Severo, jornalista e autor do livro Latifúndio Midiota, que é esse livro que todos vocês estão recebendo, e depois a Cristina vai estar conversando com o jornalista João Franzin para ter acesso a esse material para a gente poder passar também para os participantes, tá bom? Bom dia a todos e todas. Eu só queria ter uma ideia, assim, quem que é dirigente sindical, se pudesse levantar a mão. Obrigado. Quem é assessor? Legal. Bom, eu vou iniciar com uma intervenção de um companheiro que é uruguaio e venezuelano, que se chama Aran Aronian, um dos idealizadores da Telesul. Ele diz o seguinte: se há alguns anos nós tínhamos um bombardeio militar sobre as nações e povos, hoje esse bombardeio é midiático e chega à sala das nossas casas, aos nossos quartos. Ele abate as nossas crianças, abate os adolescentes, a juventude e a nós próprios. Ou seja, nós estamos num momento de guerra do ponto de vista político e ideológico contra grupos econômicos que filtram a informação a partir dos seus interesses. Tem uma entrevista muito boa no jornal Brasil de Fato dessa última semana com o companheiro presidente do Equador, Rafael Correa, onde ele dá a dimensão do problema existente no Equador, onde os grandes meios de comunicação são totalmente controlados pelo sistema financeiro. E a partir desse filtro, obviamente, as informações que nos são repassadas, elas têm, objetivamente, um caráter de classe e extremamente perverso, como colocou, inclusive, o Franzin, porque vai além da mais-valia tradicional, uma exploração objetiva e profunda, uma sangria dos recursos do Estado, dos recursos públicos, para meia dúzia de parasitas especuladores. Quando nós tivemos a Guerra Hispano-Americana, quando iniciou em 1898, os Estados Unidos, de olho em Cuba, com uma ofensiva dos patriotas cubanos, enviou para lá um jornalista e um desenhista, né, porque não tinha foto. Bom, senhor, segura aí e nos dá os elementos que a gente precisa tirar a Espanha do jogo, os cubanos estão quase ganhando, vamos tomar conta aí. O pessoal, era um jornal que se chamava New York Journal, tá no livro, meu livro Latifúndio Midiota está escrito. Aí o William Hearst, que era um grande empresário, mandou esse jornalista e esse desenhista. O pessoal passou um tempo lá, estava de saco cheio, e enviou um telegrama para os Estados Unidos, o seguinte: ó, aqui está tudo calmo, não vai ter guerra. O governo americano, o cara do jornal disse: ó, me dá os desenhos que eu te dou a guerra. O que os Estados Unidos fez? Fez um autoatentado, pegou 266 marinheiros deles, explodiu esse navio, colocou culpa no governo espanhol e faz a intervenção quando os patriotas cubanos estavam praticamente libertando a ilha. Então, vocês vejam a forma da manipulação, né? É algo extremamente rebuscado, é algo que realmente manipula, deforma, mente em função dos interesses dos grandes conglomerados. Hoje, 85% das informações que nós recebemos sobre a Bolívia, por exemplo, ela vem de Santa Cruz de la Sierra, que é onde está o berço da oposição ao governo Evo Morales. Ali nós temos os grandes latifundiários, os grandes bancos e as grandes transnacionais. Então,
é fundamental nós articularmos uma estrutura de rede do ponto de vista do movimento sindical e social, para que essas deformações, para que essas manipulações não ocorram. Nós tivemos recentemente em Montevidéu, organizamos uma estrutura de rede que é composta fundamentalmente por 57 centrais sindicais da América Latina, com vistas justamente a nós termos o nosso próprio olhar sobre o que está acontecendo. Eu acho que todo mundo lembra aqui quando houve aquele problema lá no Peru com os mineiros do Peru, né? Todo mundo se sensibilizou e tal, mas as informações que nos chegaram, todas elas, foram via CNN. Então não houve uma análise de que as minas no Peru foram privatizadas, não foi feita análise que a empresa deixou os mineiros na mão e que o Estado teve que recolher aqueles mineiros. Ou seja, foi feita uma análise totalmente superficial, de classe, desinformando sobre o que realmente interessava a classe trabalhadora e a sociedade peruana. Nós temos claro que a imprensa sindical ela cumpre um papel chave do ponto de vista do aumento do nível de organização e consciência dos trabalhadores. Bom, se ela tem efetivamente esse papel, como colocou o Clomar, como colocou o Francim, é uma disputa que não é gasto, né? É um investimento. E eu diria que é um investimento estratégico, sem o qual nós não vamos avançar nem do ponto de vista da pauta da classe trabalhadora mais imediata, como é a questão da redução da jornada de trabalho, como é a questão da redução dos juros, como é a questão do combate à desindustrialização, como também não vamos criar as condições para dar um salto de qualidade na nossa sociedade, com uma perspectiva de um país socialista, de um país mais justo, menos desigual. Por quê? Porque se nós não fomentarmos os nossos instrumentos, se eles não tiverem a qualidade necessária para esse embate, se nós não fizermos articulação com a mídia alternativa, falo aqui porque eu sou redator especial do Jornal Hora do Povo, sou colaborador do jornal Brasil de Fato, sou colaborador do Vermelho também, ajudo o pessoal da Rede Brasil Atual. Se nós não trabalharmos essa perspectiva de andarmos sobre duas pernas, uma questão que é fundamental é o combate a essa mídia hegemônica. Agora, nós não vamos apenas ficar no denuncismo se nós não olharmos para o nosso papel e estruturarmos, primeiro, a nossa própria comunicação e, segundo, fazer a relação com a mídia alternativa. Andar sobre esses dois pés é fundamental, porque senão nós não vamos abrir nenhuma perspectiva. Acho que hoje à tarde, o companheiro João Brant, do coletivo Intervoz, também do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e o companheiro Altamiro Borges vão fazer mais essa análise sobre a perspectiva do nosso papel nesse embate. Agora, do ponto de vista do movimento sindical, nós estamos estruturando, junto com o Fórum Nacional pela Democratização da FNDC, uma reivindicação concreta, que é a mudança do marco regulatório das comunicações. Porque nós não vamos conseguir, a partir somente da nossa luta sindical mais imediata, abrir perspectivas para uma transformação mais profunda na sociedade, e vamos combater os canhões com estilingue. Então nós temos que estruturar essa campanha pela democratização da comunicação. Vocês têm um papel chave do ponto de vista dos sindicatos para traduzir para os seus filiados, para a sua base de representação, o que significa esse embate duro que vai ser feito contra as grandes redes de comunicação. Nós temos, infelizmente, no Brasil, hoje, um descumprimento total da Constituição, que proíbe a propriedade cruzada, né? Indica um combate aos oligopólios e monopólios, mas, infelizmente, nós temos as grandes redes controlando TV, rádio, jornal, revista, blogs, internet. Isso trabalha no inconsciente coletivo
para deformar, para manipular a opinião pública, que acaba sendo cada vez mais privada, acaba sendo cada vez mais apenas e tão somente a reprodução dos interesses dessa meia dúzia de famílias que acabam controlando os destinos da nação. Por isso que se impõe a pauta dos derrotados. Por isso que num dia nós elegemos a Dilma contra o Serra e no outro vem a pauta da privatização dos aeroportos, companheiros. Por isso que nós derrotamos o Serra num dia e no outro vem a política de arrocho salarial do funcionalismo público. E hoje nós temos as universidades federais em greve, porque havia uma intervenção clara do governo Lula, do ponto de vista de fomentar a estrutura pública, e hoje nós temos essa política minada por uma política de contingenciamento que drena quase 50% do orçamento público para os bancos especuladores. Ou seja, nós fizemos uma mudança política sem conseguir dar o salto do ponto de vista econômico. A dominação, ela é perpetuada. Muda o governante, mas a lógica do sistema financeiro continua se impondo. Por quê? Porque eles controlam, o sistema financeiro internacional controla diretamente as nossas redes de comunicação. Por isso, criminalizam os movimentos sociais. Por isso, como disse o Clomar, como disse o Franzin, as nossas pautas, elas não aparecem. Porque, pelos interesses deles, tudo que é secundário vira manchete. E tudo que é manchete, que é real, vira secundário. Porque a peneira, porque o filtro são os interesses dos anunciantes. Interesse do sistema financeiro, interesse das transnacionais e o interesse dos latifundiários. Eu trabalho como assessor de comunicação da CUT Nacional, sou responsável pelo site. E lá nós procuramos estimular fundamentalmente a comunicação em rede, do ponto de vista de valorizar cada luta, cada conquista, e isso sempre é a prioridade do nosso site. Então, tem uma greve, ela é colocada com destaque, como falou aqui o Franzin, com foto, com letra garrafal. Por quê? Porque tem que ser capitalizado, tem que ser estimulado, que o trabalhador, ele é o sujeito, né? A gente valoriza a direção sindical, mostra que aquilo não é fruto da desorganização, do anarquismo, que existe uma hierarquia, existe responsabilidade, mas a gente sempre coloca o trabalhador como sujeito, né? Ele não é uma massa, né? É uma classe, e nós temos que valorizar extremamente essa ação enquanto classe, para que ele tome consciência e que ele haja coletivamente, para que ele não veja apenas o umbigo dele, do ponto de vista extremamente individualista, como a sociedade o quer, né? Quem manipula a sociedade o quer. Então, o site, ele é lugar de greve, ele é lugar de luta, ele é lugar de conquista, ele é lugar de elementos que possibilitem essa tomada de consciência por uma transformação mais profunda. Eu tenho consciência de que se nós não trabalharmos de uma forma integrada, como diz o Franzin, ou seja, se as nossas categorias, elas não demonstrarem os avanços que vêm sendo feitos nas demais categorias, né? Essa questão do piso salarial nacional dos professores é um bom exemplo. A luta da CONTE contra a desnacionalização das nossas universidades, das nossas escolas, né? Se nós não dermos visibilidade para esse tipo de luta, de reivindicação, e começarmos a compartimentar, a fazer uma análise extremamente setorial, nós não estamos contribuindo em nada para esse aumento da organização e consciência da classe trabalhadora que possibilite um avanço superior. Eu acho que o momento hoje no Brasil é um momento extremamente rico,
né? Esse desmentido que a Dilma fez do Estadão, ele é bastante didático, né? A presidente da República dizendo, ó, sobre aquela reunião da Dilma com a Aires de Brito, é mentira o que o Estadão falou e tal. O comportamento do Lula também, né? Demonstrando, ó, o povo gosta de mim, mas tem uma minoria que não gosta e tal, e demonstra quais são os interesses que estão por trás dessa minoria, né? Quais são os interesses? É justamente emperrar o desenvolvimento do barco da história. É fazer com que a pauta dos derrotados, que a agenda dos derrotados, a manutenção do superávit primário, né, a manutenção do fator previdenciário, a manutenção de uma lógica que ainda compromete parcelas substanciais do orçamento público para lógica privada, privatista. Então, esse tipo de evento, quero saudar os companheiros da CONTER, tanto do ponto de vista da comunicação como da formação, eles são fundamentais, porque eles dialogam justamente com essa perspectiva de dar elementos para que cada um dos companheiros dirigentes aqui presentes e cada um dos assessores se veja fortalecido para quando voltar para dentro do seu sindicato, ter os elementos de consciência necessários, fortalecidos, mais argumentos, para ir para o pau com as direções no sentido de ganhá-las, de dar elementos de consciência para que tenham a exata dimensão de qual o tamanho da encrenca que nós estamos envolvidos. Porque senão nós vamos sempre ter algumas vitórias parciais, algumas vitórias diminutas, sem que nós consigamos nos fortalecer e acumular no sentido de um passo além, né? Então, do ponto de vista da multinacional, que nós estamos formando essa estruturação das redes, nós estamos indo ao conjunto dos estados estruturar as CUTs estaduais, os sites das CUTs estaduais, fazendo esse investimento, né? A partir daí nós estabelecemos a relação das estaduais com os sindicatos e trabalhando para que os sindicatos tenham essa rede de contatos com os dirigentes e com a base, para que essa informação flua com mais agilidade, com mais rapidez e com mais consistência. Porque existe, a nossa população também está acostumada com um determinado grau de agilidade e de qualidade na informação. Se nós colocamos no nosso site uma foto em baixa resolução, uma foto tremida, uma foto escura, uma foto que não expresse essa realidade, nós estamos dando um tiro no pé. Como mostrou ali o Franzinho, com um exemplo de um jornal. Não adianta colocar uma manchete altissonante, né? Colocar letras garrafais, se aquela manchete ela não encontra respaldo na realidade, né? Não adianta dizer, ó, nós vamos lutar por 30% de aumento real, se a gente não mostrar que na base tem um verdadeiro levante para que aquilo ocorra, né? Então, trabalhar com a realidade, trabalhar com os dois pés na realidade, é algo fundamental, inclusive, porque nessa relação com a grande imprensa, que já tem muitos preconceitos com o movimento sindical, se a gente coloca um dirigente desqualificado para prestar determinadas informações, se a gente coloca um dirigente que não tem os elementos necessários para responder a reportagem, para não responder os jornalistas com propriedade, eles vão se apegar justamente nessa vacilação, nesse equívoco que o dirigente eventualmente ocorra, para tentar desqualificar inteiramente a nossa pauta. Então, nessa relação com a imprensa sindical, e quando eu combato a mídia hegemônica, eu não estou dizendo que não existem espaços a serem ocupados, existem. Agora, para eles serem ocupados corretamente, nós precisamos qualificar as nossas assessorias de imprensa e nós precisamos qualificar os nossos dirigentes também.
Por quê? Porque senão é um tiro no pé. Nós temos horário para chamar coletiva de imprensa. Não é qualquer horário. Nós precisamos ter uma pauta condizente com chamar uma coletiva de imprensa, porque senão ela não é pauta. Nós precisamos ser uma fonte de informação mais do que confiável. Ser confiável é fundamental, mas qualificada, porque é a partir disso que nós vamos construindo um embate com a grande imprensa. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um caso que ocorreu em Sidrolândia, no interior do Mato Grosso do Sul, né? A Seara Cargill, uma empresa norte-americana, o companheiro estava limpando uma máquina que se chama pré-chiller, estava a produção parada, a produção de frango. O frango, quando cai, ele tem um primeiro banho, por assim dizer, para ajudar a depenar. Então é como se fosse uma estrutura que fizesse ele afundar e voltar. Bom, o companheiro estava limpando essa máquina de pré-chiller, escorregou, caiu e começou a ser moído, né? Que era uma espiral. O chefe de produção disse: vamos reverter. O companheiro que estava lá disse: não, vamos abrir por baixo a máquina para tirar o companheiro. O chefe de produção disse: não, vamos tentar uma reversão para ver se ele volta. Quando tentaram a reversão, fatiaram o companheiro ao meio. Bom, o que aconteceu? Esse companheiro é um índio terena. Como os Caiová Guarani se suicidam muito, eles tentaram jogar na mídia que tinha sido mais um caso de suicídio. Alteraram totalmente o local do crime, colocaram pastilhas antiderrapantes onde não havia, colocaram uma barra de segurança onde não havia e modificaram a altura do local onde estava limpando para tentar dizer que o companheiro tinha sido jogado dentro da máquina. Bom, aí nós fomos, a imprensa sindical, nós fomos, né, até o interior do Mato Grosso do Sul e começamos a reconstruir a história, né? Fui até a fronteira com a Bolívia, onde é uma aldeia que se chama Cachoeirinha, onde vivia o irmão do companheiro, que é professor, e a mãe, e começamos a contar a história. Ela disse: ele me ligou ontem à noite, estava extremamente feliz, tem aquela dança do palco, não sei como é que se chama, que é a dança do bate-pau, né? Que ele gostava muito, jogava futebol também. Ele estava super feliz, porque aconteciam as duas coisas no mesmo dia. Ia ter um jogo do time dele, ia ter a dança do bate-pau e tal. Bom, construímos o telefonema e tal, que nada justificava. Conversei com a esposa e disse: estava super feliz, porque ele tinha conseguido sair da aldeia, né, de uma situação bastante precária, para ir para a cidade. E ele estava gostando de trabalhar, porque diferente na cidade, diferente da área rural, que o cara tem que plantar uma coisinha, depende da chuva, depende de N fatores climáticos. Ele, na fábrica, ele tem uma roupa asseada, ele tem o bandejão, quer dizer, tem várias questões que o trabalhador da roça, né, o indígena também, quando sai da sua unidade produtiva para ir para uma fábrica, ele gosta, né, carteira assinada e tal. Então ele estava super feliz. Detalhe, ele havia chegado às 5 da tarde e havia se suicidado às 9 da manhã. E daquela forma perversa, né? É uma coisa assim bastante trágica. A coluna dele ficou presa praticamente por um fio. Bom, se não fosse a ação da imprensa sindical para reconstruir essa história, para pegar um indivíduo, um trabalhador, e torná-lo sujeito, não haveria esse chacoalhão para que as pessoas começassem a discutir: está faltando fiscal do trabalho. Está faltando fiscal do trabalho. Está faltando agente da FUNAI. Casualmente, os companheiros me falaram que foi feito um concurso para a FUNAI há não sei quanto tempo atrás e hoje muito poucos continuam, porque os salários estão extremamente defasados, estão extremamente arrochados. Então, o que está acontecendo? Nós trabalhamos esse aspecto do desmonte da estrutura pública de uma forma didática. Sem ser doutrinarista, a gente vai dando os elementos de consciência para as pessoas. Digo o seguinte: está errado colocar tanto dinheiro para banco se está havendo um desmonte da estrutura do Ministério do Trabalho, se a Fundacentro está sem concurso
desde não sei quando. Se hoje nós temos menos auditores fiscais de trabalho que tínhamos há 20 anos atrás. Há alguma coisa errada. E é óbvio que quando o nosso campo comete erros crassos, criminosos, como foi a questão da privatização dos aeroportos, que mina o nosso discurso antiprivatista, que faz o jogo da canalha, essa canalha aplaude. Casualmente, são os dois elementos novos que eu vou colocar na próxima edição do Latifúndio Idiota. Essa questão da privatização dos aeroportos e a questão da luta do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que dá um norte, inclusive, para o livro, que são os 20 pontos que vão ser defendidos junto à sociedade, ao Ministério das Comunicações, para que seja incorporado como uma pauta da sociedade do governo. Então, pessoal, é importante que nessa disputa política e ideológica a gente valorize cada ação sindical. Se o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Hidrolândia, que fica no interior do Mato Grosso do Sul, não tivesse pautado essa questão do trabalhador indígena, seria mais um suicídio, seria mais um crime acobertado. Se nós não dermos voz na exata dimensão que as denúncias precisam, elas não ecoarão e não serão ouvidas. Então, essa compreensão, ela é fundamental para que a gente saia, por exemplo, desse seminário com essa rede estruturada. Todos vocês têm que ter o e-mail um do outro, o telefone um do outro, porque quando há um avanço no município, menor que seja, no estado, menos expressivo, se a gente dá o valor que aquela informação tem, se a gente dá a visibilidade que aquela informação tem, isso facilita e muito para a batalha de ideias. Nós fizemos agora há pouco um seminário da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da Construção e da Madeira. Casualmente, eu faço o boletim do pessoal da Conticom, está chegando no número 230. Há 230 semanas eu acompanho o pessoal e nós tínhamos uma dificuldade, que era justamente captar essas informações, porque às vezes o pessoal tem informação e senta em cima. Então a gente fez um seminário, também com bastante dirigente, bastante assessor, e o resultado foi, e espero que esse seja também o resultado aqui do seminário da CONTEA, com certeza, que na data posterior do fechamento do boletim, nós já tínhamos praticamente o triplo de matérias para colocar no boletim do que havia anteriormente. Por quê? Porque houve uma tomada de consciência sobre a importância dessa interação. Houve uma tomada de consciência de que não basta a pessoa fazer lá o boletim, ocupar o seu espaço de rádio, que é preciso que ela dê dimensão estadual, nacional e até internacional. Que é isso que nos possibilita os nossos instrumentos. A imprensa sindical, então, é um elemento chave. Sem investimento, sem qualificação de professores, professores profissionais, não vamos conseguir avançar. Tenho 3 minutos. Eu acho que essa iniciativa, ela é uma iniciativa muito importante. Fico extremamente gratificado por poder trocar essa experiência com vocês. Quero reforçar, então, 2 coisas. Primeiro, a importância de nós estabelecermos uma relação mais íntima, mais cúmplice, mais parceira com a imprensa alternativa, né? Nós temos Brasil de Fato, temos Hora do Povo, temos o Vermelho, temos a Rede Brasil Atual, temos a Revista Fórum, cada um com a sua pegada, cada um do seu jeito, mas dando espaço, sendo um instrumento de diálogo com o movimento sindical e social. Segundo, o fortalecimento da nossa própria
imprensa, dos nossos próprios meios de comunicação. E isso deve ser feito também com um olhar de relação com o movimento social. Porque no momento que nós transformamos os nossos sites também em instrumento de parceria, de cumplicidade, de organicidade, com o MST, por exemplo, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, quando eles denunciam a falta de investimento na questão do INCRA, da reforma agrária, ou quando eles denunciam o grande número de agrotóxicos que o brasileiro ingere e o câncer que isso provoca, nós estamos fazendo também um trabalho social e facilitando que essa nova dimensão de comunicação alcance um resultado. Ou seja, nós temos que também fugir das cercas que às vezes uma visão mais sindicaleira nos impõe, né? Estou falando aqui, assim como o Franzinho falou do ar professoral, né? O lado sindicaleiro também mais pejorativo. Nós temos que fazer essa interlocução. Porque, por exemplo, quando os metalúrgicos de Guarulhos colocam no jornal deles uma luta pela pavimentação do bairro, está sendo extremamente didático, porque está estimulando o trabalhador a se ver no jornal e também incorporando reivindicações da sociedade para que aquilo vá além, né? Para que traga também a família do trabalhador, para que também traga o jovem para dentro dos jornais, para que traga a sociedade para dentro dos nossos sites. E isso facilita também na hora de repercussão, porque nós começamos a ser ponto de referência. Na nossa experiência lá do site da CUT Nacional, ocorre muito isso em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, que eu citei, porque várias entidades, por exemplo, não têm espaço na mídia. Então, o site acaba sendo um local de convivência, né? Um local onde ele, muitas vezes, só é ouvido num blog, isoladamente, e ali no site ele vai começar a ter referência, ou seja, o site começa a ser um ponto de contato, de unidade, de mobilização para o conjunto dos movimentos sindical e social. Vou parar por aqui, extremamente lisonjeado com o convite, espero que de alguma forma tenha contribuído com o debate. Obrigado. Bom, acho que eu e a Tídia que estamos